pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao estudo do PET na semana 5 e nessa semana vem nos apresentar uma perspectiva da filosofia da linguagem, né? A filosofia da linguagem a partir do tema que a gente está abordando nessas últimas semanas, que é a linguagem mítica, o discurso mítico. Primeiramente, a gente precisa saber o que é um discurso. Quando a gente fala em discurso, a gente está falando precisamente de uma mensagem. Esta mensagem ela tem alguns elementos que a constituem. Né? Para que uma mensagem seja entendível, ela precisa de um emissor, de um código e de um receptor. A gente distingue assim, mas nem sempre é algo linear. Muitas vezes o receptor ao mesmo tempo ele é emissor e o emissor é ao mesmo tempo um receptor. O código pode variar dentro da mesma mensagem. Então são três elementos que a gente da mensagem, né, que pode variar de acordo com o discurso e de acordo com as circunstâncias que esse discurso, que essa mensagem está sendo emitida. No entanto, quando a gente fala de discurso mítico, a gente entra no campo da mensagem, no campo da comunicação. O mito, como a gente bem sabe, é um modo de discurso bem antigo, né? As sociedades antigas elas já utilizavam do mito para explicar as coisas, os acontecimentos, os fatos, como nós vimos nas outras aulas. Nesse sentido, o discurso mítico também tem uma função de formação da identidade de um povo, né? Todos os povos, todos os grupos, eles são formados, eles crescem, permeados, né, imbuídos deste discurso mítico. Então, os mitos, eles fazem parte da identidade de cada povo, né? Na nossa cultura, que é muito judeu-cristã, né, do judeu-cristianismo, a gente percebe que aquele grupo, né, a formação daquele grupo dos hebreus, do povo hebreu, ele foi formado a partir de mitos bíblicos. Por exemplo, o mito da criação no Gênesis, o mito da Arca de Noé, o mito da Torre de Babel. Toda essa linguagem mítica que nós encontramos no Gênesis faz parte da identidade do povo hebreu e que hoje nós também, né, conseguimos conciliar ao cristianismo. O cristianismo bebe desta identidade judaica. Então, não tem muito como distinguir, separar o que é próprio do cristianismo e o que é próprio do judaísmo, porque eles cresceram dentro da mesma raiz mítica, podemos dizer assim. Mas também não só o povo judeu, o povo cristão, mas todos os povos. Por exemplo, a gente vai no povo egípcio, né, na civilização egípcia, que cresceu também envolto em mitos. Por exemplo, a técnica de mumificação dos faraós remete a mitos, né? O mito de que o faraó mumificado ele irá ressuscitar futuramente, por isso que precisa mumificar para conservar aquele corpo. Enfim, todas as culturas as culturas são muito carregadas deste elemento mítico. E, vindo para a nossa realidade, os nativos daqui da América, né, as comunidades originárias, eles também
cresceram em torno de elementos míticos, de contos. A gente vai no Amazonas, né, a gente pesquisa no Amazonas, a gente percebe que aquele povo criou mitos, por exemplo, o surgimento do rio Amazonas, o mito do Guaraná, o mito do Boto. Todos esses mitos, todos estes contos fazem parte da identidade cultural daquele povo, do povo que ali vivia. E não só, né, naquela época, dos antigos, mas hoje também nós estamos cercados de elementos míticos. Por quê? O mito é aquilo que é explicado, é a tentativa de explicar o inexplicável a partir de uma linguagem não racional. Então, nós também muitas vezes usamos de uma linguagem mítica para expressar a nossa realidade, né? Não só os antigos, mas hoje também. Um exemplo, o uso do cinto de segurança, né? E do capacete, por exemplo, são elementos que sabemos racionalmente que é para salvar a nossa própria vida, mas se não tiver uma lei que estipula que é necessário o uso de cinto de segurança e de capacete, a maioria das pessoas não usa. Não é uma explicação racional, mas uma explicação mítica, uma explicação a partir dos desejos, das vontades, né? Então, é para expressar, né, esse exemplo é para expressar que a linguagem mítica não está apenas no passado, mas até hoje nós nos encontramos, nos deparamos com a linguagem mítica. Quem é da cidade do interior, como eu, sabe que estas comunidades, né, do interior, elas sempre estão permeadas de mitos, né, de contos de assombração, de lobisomem, né, de mula sem cabeça, enfim. É próprio das culturas a linguagem mítica para explicar o inexplicável. Por exemplo, quem mora na zona rural, que precisa andar em uma estrada escura e que se depara com um fenômeno, uma luz ou alguma coisa, que não é explicável no momento, naquele momento, racionalmente, se atribui algo sobrenatural. E este algo sobrenatural, quando contado, se transforma em uma linguagem mítica e se cria toda uma história, toda uma identidade a partir destes contos, destas histórias, destas fábulas, né? Destes contos fantásticos. Então, para dizer que esta linguagem simbólica ela é muito importante, né? Esta linguagem simbólica, vamos colocar aqui a linguagem simbólica. Esta linguagem simbólica, ela também faz parte desta identidade cultural, né? Porque as comunidades, os grupos, as tribos, elas se reúnem, né? Símbolo que vem de união, justamente a partir destas histórias, destes contos, porque se forma uma identidade para estas pessoas, para estes grupos, né? Então, esta questão da identidade, ela está ligada principalmente à questão da simbologia, da simbólica da linguagem. Também podemos explicar um pouco esta questão da identidade, né, da formação identitária. Quando nós falamos em identidade, para nós, pessoas físicas, nós temos um documento que mostra a nossa identidade a partir de uma foto, a partir de uma impressão digital, a partir de uma assinatura, a partir de um número, para mostrar que nós somos nós mesmos. Um grupo, uma sociedade, uma comunidade, ela forma a sua identidade não a partir desses aspectos externos,
mas a partir da sua cultura, daquilo que foi se criando internamente. Nós também, pessoas, sujeitos, nós também, nossa identidade é muito mais, vai muito além do que um documento. São as nossas vivências, são aquilo que nós trazemos conosco, são as nossas experiências, as nossas histórias, a nossa existência, tudo isso faz parte desta carga cultural, desta carga identitária que nós carregamos, muito mais do que aquilo que está no nosso documento. O nosso documento não mostra qual a nossa comida preferida, qual a nossa banda preferida, qual o nosso time de futebol, mas tudo isso faz parte da nossa identidade, porque é isso que nos distingue das outras pessoas. É a nossa vivência, são as nossas experiências, são os nossos limites, são as nossas qualidades. Então tudo isso forma a pessoa. Um grupo, uma etnia, uma tribo, a identidade deste grupo é formada a partir das características que distinguem este grupo dos outros. Então, a questão da filosofia da linguagem e da mensagem que é passada através da linguagem mítica, da linguagem simbólica, forja e forma isso que nós chamamos de identidade cultural. Bom, gente, esta é a nossa aula, foi a nossa aula, né? Breve, como sempre, mas acredito que ficou a mensagem, né, do PET, daquilo que nos é proposto, e espero que eu tenha sido claro ao explanar para vocês sobre este tema. Agradeço a cada um de vocês e peço que curta, comente e compartilhe esse vídeo para que cada vez mais a gente possa estar postando, possa estar quase que um call center. Que a gente esteja postando frequentemente vídeos aqui para vocês, para ajudar tanto alunos como não alunos a compreender um pouco mais da filosofia e tornar a filosofia um pouco mais apetecível à nossa vida e algo mais próximo daquilo que nós vivemos. Não tão distante, não lá na Grécia Antiga, mas que a filosofia possa fazer presença na nossa vida e que nós possamos refletir sobre as coisas da nossa vida. Um abraço e até mais.